Hoje nós começamos uma nova série Primeiro Deus. Quem aqui já viu aquele vídeo que a gente postou nas redes sociais com o pastor Tiago aí fazendo a propaganda dessa série? Quem viu aqui esse vídeo? Ok, algumas pessoas. Agora a pergunta é, quem compartilhou esse vídeo nas redes sociais? Fica anotando aí, viu, GG, quem não compartilhou, vamos fazer uma listinha. Mas a gente quer agradecer primeiro a equipe de mídia aí, o Sal, o GG, a Kimberly, o Fábio está aqui hoje, mas toda a equipe de mídia. Agradecer também ao pastor Tiago, que foi quem produziu o conteúdo para essa série. E esse primeiro episódio, a gente, na verdade, ao longo das séries são 5 episódios, a gente vai falar da importância de termos Deus em todas as áreas da vida. Primeiro Deus nos nossos relacionamentos. Primeiro Deus nos problemas que enfrentamos na vida. Primeiro Deus nos recursos, nas nossas finanças. Primeiro Deus também através dos nossos dons, a forma como nós vamos exercer os nossos dons. E hoje a gente vai falar sobre primeiro Deus no nosso tempo. Mais uma vez eu gostaria que nós fechássemos os olhos para pedir a orientação do Espírito Santo neste momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela bênção de estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos pelo testemunho lindo que nós vimos da Rose, que entregou e formalizou a decisão de te seguir. E nesse momento agora que vamos abrir a tua palavra, nós oramos, Pai, para que o teu Espírito esteja conosco, para que o teu Espírito possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para esse momento tão especial e significativo, onde vamos ler a tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. O primeiro texto de hoje, o texto que vai fundamentar essa série, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, e é o finalzinho ali do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo diz as seguintes palavras: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 2 semanas atrás, eu precisei fazer uma viagem para o estado de Maryland. Eu tinha um compromisso, um encontro de pastores de língua portuguesa para a divisão aqui norte-americana. Então eu decidi ir de trem, porque a Vanessa não tivesse que me levar até Chicago. O meu voo saía de Chicago. Então eu programei, comprei um ticket do trem que saía de South Bend, 1h40 mais ou menos da tarde, iria até Chicago, chegaria ali às 2h40, porque lá era uma hora menos. Deu tudo certo, peguei o trem, fui até Chicago. Ali mesmo na estação, eu rodei um pouquinho, cheguei numa outra estação, peguei um tipo de trem também, um trem meio metrô, que me levou até o aeroporto de Chicago. Cheguei lá por volta das 4 horas da tarde. Cheguei por volta das 4 da tarde. Então eu cheguei e falei, bom, o meu voo é às 5h40. Eu cheguei às 4, estou tranquilo. Vou despachar aqui, vou fazer o check-in de uma mala. Fui lá, entrei na fila, gastei um tempinho, despachei uma mala. Passei pela segurança, tinha uma fila enorme. Fiquei ali uns 30, 35 minutos, consegui passar pela segurança. Fui andando até o terminal, até o portão do embarque. Fui indo. Cheguei, olhei o portão do embarque, está tudo certo. Falei, bom, estou com tempo, vou dar uma andada, vou olhar ali umas coisas, vou comer alguma coisinha. Fiz as minhas paradas estratégicas no banheiro, né, para não ter que fazer nada no avião, ficar ali sentadinho na minha poltrona. E fui andando, parei ali, estava comendo uma coisa, olhei para o board, né, ali. E quando você procura o seu voo, você espera algumas informações, né, que o seu voo está on time, é uma boa informação. Ou talvez que ele esteja now boarding, né? Quer dizer que você precisa ir lá, porque eles já estão fazendo ali o boarding, o procedimento. Ou às vezes aparece que ele está delayed, né? Que o voo está atrasado, você vai ter que ficar mais um tempinho ali. Mas o que você não espera quando você olha para o board ali é que o seu voo departure. E foi exatamente isso que eu vi ali no voo. Eu falei, pera um pouquinho, vamos lá falar com a moça, eu estou aqui a metros do portão de embarque. E eu olhei lá e não tinha ninguém, não tinha fila nenhuma e não tinha um avião parado ali. Então, realmente, aquele avião provavelmente já tinha saído. E eu fui falar com a moça, falei, moça, cadê o voo, esse voo aqui que vai para Baltimore? Ela falou, então, esse voo já saiu faz 5 minutos. Eu falei, moça, não é possível, eu estava aqui, metros aqui, eu cheguei, meu voo era 5h40, agora são 5h30 ainda, 5h30. Ela falou, não, o seu voo era 5h25. Falei, não, pera um pouquinho, deixa eu mostrar para você aqui meu cartão de embarque. Peguei meu celular e fui lá e procurei o cartão de embarque e o voo era 5h25.
O voo seguinte, que era o meu voo de volta, imagina qual hora que era? 5h40. Eu fiquei com tudo na minha cabeça que agora 5h40, e por questão de minutos, eu perdi o meu voo. E o transtorno, né? Eu tinha que esperar mais uma hora para um outro voo que me encaixaram. Na verdade, eu precisava esperar para ver se as pessoas, né, se alguém ia desistir, fiquei lá naquela ansiedade para ir para Nashville. E depois, às 11h30 da noite, esse voo de Nashville ia chegar em Baltimore. Eu liguei para a Vanessa assim, furioso, né? Com a situação, não com ela, né? Mas já se acredita que eu perdi o voo e tal? Falou assim, no one to blame but yourself, né? Aquela palavra assim, bem, né, acolhedora, né? Aquilo exatamente que você precisa ouvir nesse momento de tensão, né? A culpa é sua. Não dá para você culpar ninguém, a culpa é toda sua. Eu falei, não, então eu vou cancelar, eu vou voltar para casa, eu vou pegar aqui um outro trem, você me pega lá de novo. Ela falou, não. Você aprende a lição, você vai lá, vai esperar, vai para Nashville, vai para Baltimore, vai chegar de madrugada e etc. Vai ser uma lição valiosa na sua vida. E foi tenso, cheguei de madrugada, cheguei às 3 da manhã no destino, até pegar um Uber, chegar no hotel, fazer o check-in, eu fui dormir 4 horas da manhã mais ou menos assim. Bem curioso. Mas aqui, né, rendeu uma boa história para contar para vocês aqui hoje. Mas a gente às vezes tem essas dificuldades, né, com o tempo. Muitas vezes a gente tem a sensação que a gente vive em função do tempo. E tem uma imagem que eu achei interessante aqui na internet de uma pessoa correndo, e é assim que eu me sinto, às vezes, na minha vida em relação ao tempo. Você faz todas as atividades, você se programa, mas parece que você está quase lá. Parece que você quase cumpriu e fez aqueles checks, né, naquela lista. Você está sempre atrás, a gente está sempre quase. Quantas vezes eu já fui dormir com aquela sensação de que eu falhei durante o dia, que eu tinha tanta coisa para fazer e você vai dormir e não deu tempo. E talvez nem 5 horas a mais naquele dia te ajudariam a resolver todas as coisas que você tem para fazer. Tem as obrigações com o trabalho, a gente passa pelo menos 8 horas, às vezes mais do que 8 horas no trabalho. Tem a dinâmica da vida familiar, tempo com o cônjuge, tempo com os filhos. Você precisa ter tempo para cuidar da sua saúde, tem que ir para a academia, tem que fazer alguma atividade física. Você tem os afazeres de casa, você precisa fazer comida, você precisa limpar a casa, você precisa lavar a roupa. Às vezes dá um problema no carro, você tem que levar no mecânico. Às vezes tem a manutenção da casa, você precisa cortar grama, você precisa tirar a neve. É muita coisa. E a gente vive em função do tempo. Poderia ser o contrário, né? Mas muitas vezes a gente vive nessa tensão, que é lidar com a complexidade do tempo. E o quanto isso às vezes nos causa problemas, né? Ansiedade, depressão, crises, que a gente não consegue lidar com a questão do tempo. Talvez a boa notícia que a gente tem nessa tarde, a gente encontra o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, vocês sabem, eu gosto do meu livro predileto, sempre eu volto aqui. A maioria dos meus sermões eu começo falando sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E aqui a gente vê uma informação importante. Gênesis capítulo 1, verso 5, fala sobre a criação do mundo. E diz assim, Deus chamou a luz dia, no verso 5, capítulo 1, e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Olha que informação interessante. Sabe quem criou o tempo? Deus. Deus chamou o dia. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite, passou tarde e manhã, o primeiro dia. Deus é quem cria a luz, Deus é quem cria essa separação, faz a separação. Deus é quem cria os marcadores, tarde e manhã, o primeiro dia. Deus é o criador do tempo. E aí você tem uma dificuldade com o tempo, mas para Deus o tempo não é um desafio, porque foi Deus quem criou o tempo. E no livro de Daniel, capítulo 2, a gente tem mais uma informação, mais um aspecto dessa relação entre Deus e o tempo. Capítulo 2, verso 21 do livro de Daniel diz assim: Ele, Deus, muda os tempos e as estações, destrona reis e os estabelece. Deus não apenas criou o tempo, Deus tem essa habilidade, esse poder de manipular, de mudar o tempo. É isso que está escrito aqui. Ainda no livro de Atos, capítulo 17, verso 26 diz assim: De um só homem, Deus, Ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus não apenas criou o tempo,
Deus não apenas tem poder de mudar, de manipular, Deus também determina o tempo. Isso é bom, é uma boa notícia para a gente. Porque apesar de eu e você termos essa dificuldade com o tempo e de sofrermos por causa disso, a gente pode confiar que Deus, Ele não vive em função do tempo, mas ao contrário. Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador e é Senhor do tempo. E o que isso muda na minha vida e na sua? A Hebe mencionou aqui, agora há pouco e ontem também no encontro que nós tivemos, que muitas vezes a gente passa tempo, anos às vezes, orando por alguém. Eu oro por uma pessoa da minha família, por algumas pessoas da minha família, mas especificamente por uma pessoa da minha família, para que ela possa se reconectar com Jesus Cristo. E eu oro um dia, eu oro outro dia, e passam semanas, e passam meses, e já passaram anos, e nada acontece. E isso frustra a gente fala, poxa vida, eu estou orando, e não tem nada acontecendo ali. E aí a gente começa a ter uma impressão equivocada de quem Deus é. Porque de duas umas, ou eu estou orando pouco, ou eu estou orando e mesmo assim Deus não está se importando com o meu problema. Muitas vezes você tem orado por uma questão de trabalho, uma questão de carreira. Talvez você tenha um arrependimento pelas decisões que você tomou no passado e que tem consequências hoje. E você pensou que você perdeu tempo. Talvez você escolheu uma carreira que não é uma carreira que te traz satisfação. E você perdeu tempo. Talvez você teve um relacionamento e que você hoje entende que esse relacionamento foi uma perda de tempo. Talvez você veio para cá, está aqui nesse país, já está há algum tempo, e está tentando aprender a língua daqui, e você ora, e você pede, e nada acontece, você continua com the book is on the table. E você fala, perda de tempo, e você se frustra. A Bíblia diz que Deus é o Senhor do tempo. Às vezes você tem um desafio na vida, e você se acha muito novo para esse desafio, porque você não tem um tempo de experiência. Para isso a Bíblia diz assim, Deus é o Senhor do tempo. Ele levantou Davi, elegeu Davi ainda quando era um menino. Ou talvez você já esteja num período da vida que você fala, não, eu já passei por muitos, já tenho muitos anos aqui, eu não tenho mais condição de realizar essa obra, eu tenho um desafio aqui, mas eu já não tenho idade, já não tenho forças. Para isso a Bíblia também diz que Deus é o Senhor do tempo. Ele levantou Abraão e Sara, com 100 anos Abraão, Sara com 90. E fez com que eles pudessem ser pais de uma grande nação. Porque Deus é o Senhor do tempo. Deus não está sujeito às limitações temporárias. Deus sujeita o tempo à sua vontade. Como é que a gente se relaciona com esse Deus? Nessa área específica do tempo. Se você tem um problema no seu carro, um problema mecânico, para onde é que você leva o seu carro? Para o mecânico. Se você tem um problema de saúde, quem é que você vai visitar? O médico. Se você tem dificuldade, como eu tenho muitas vezes na minha vida, e tenho traumas, e tenho questões relacionadas ao tempo que eu perdi na minha vida, o que a gente faz com essas situações? A gente leva para o Senhor do tempo, aquele que criou, aquele que pode mudar, aquele que determina o tempo. Provérbios capítulo 8, verso 17 diz assim, eu amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Olha que promessa maravilhosa. Deus dizendo para mim e para você, se você quer passar tempo comigo, se você quer ter um relacionamento de amor comigo, me procura, você vai me encontrar. Talvez eu tenha contado aqui já uma experiência, muitos anos atrás, antes de vir para cá, trabalhava com música. Essa rotina do músico vai, canta numa igreja, canta em outra igreja, acaba o evento, acaba o culto, você vai ainda sair para comer, aí você tem que socializar com as pessoas, você chega em casa tarde, e você chega em casa, você já não vai dormir direto, você acabou de comer, aí você vai, o seu cérebro ainda está processando, e eu ia dormir tarde, quase todos os dias. Isso virou uma rotina na minha vida, dormindo tarde. E ainda eu sofro disso ainda é uma dificuldade para a gente dormir cedo. Mas um dia, isso que aconteceu? Eu ia dormir tarde, eu tinha dificuldade para acordar cedo. E quando eu acordava, o dia já estava a mil. Você acordava, já no celular com várias mensagens, e-mail, coisa para fazer e tal. E isso me atrapalhava no meu relacionamento com Deus, porque eu não tinha aquela paz, aquela clareza de manhã orar, ler a Bíblia.
E um dia eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo acordar cedo. Se eu colocar um relógio para despertar de manhã, é aí que eu vou acordar cedo mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, tua palavra diz que o Senhor quer que eu te busque. Então tá bom, vou fazer uma oração aqui bem específica, que o Senhor me acorde cedo. Não vou colocar alarme, vou continuar minha rotina aqui. Eu quero que isso se torne um hábito, e claro, aí eu vou me adequar, vou me ajustar, vou tentar dormir mais cedo. Mas eu preciso experimentar, eu preciso saber se o Senhor vai falar comigo mesmo, se o Senhor quer conversar comigo. E o Senhor me acorde. Eu coloquei um horário assim, 5 da manhã. O desafio foi grande, viu? Para quem chegava às vezes entre 2, 3, fiz aquela oração aquela noite. Dia seguinte, 5 da manhã, meu olho não tinha nada para fazer, não era vontade de ir no banheiro, não era nada. Parece que alguém fez assim, ó. 5 da manhã. Peguei, levantei, fui orar, escolhi a Bíblia. No final do dia eu falei, Senhor, ok. Pode ser que porque eu orei e tal, meu corpo entendeu e não sei o que, né? Amanhã é a mesma coisa, 5 da manhã. Dia seguinte, no outro dia. Vim pra cá, compartilhei isso com um amigo. Falei, olha, tem essa situação, a gente um dia estava falando sobre isso, sobre a oração e tal. Falei, olha, eu orei e Deus me acordou. A pessoa falou assim, poxa, eu também tenho essa dificuldade, eu não consigo acordar cedo, eu gostaria. Falei, faz a oração. Deus falou para mim, talvez ele fale para você, né? Não é uma promessa, não é uma garantia, porque Deus é Deus, não dá para a gente manipular ele. Mas ora, vai que ele responde assim também. Eu falei, mas se ele responder, tira um print do relógio, do celular, do horário e me manda. Eu orei também aquele dia, 5 da manhã, acordei, fui olhar o relógio, meu amigo me mandou o print. Falei, gente, talvez, né, porque eu falei muito tempo com ele ali e tal. De novo, uma semana, 2 depois, encontrei com outra pessoa, falei a mesma coisa e ele teve a mesma experiência. Deus também acordou para orar, no mesmo horário que ele tinha acordado eu, esse outro amigo. Eu amo aqueles que me amam, né? Aqueles que me buscam, me encontram. Talvez o grande desafio hoje nós temos é a gente priorizar a Deus no nosso dia. É a gente separar as primeiras horas, os primeiros momentos do dia para nos ajoelharmos e falarmos com Ele. Para abrirmos a Sua palavra e ouvirmos Ele falar com a gente. Passar tempo com Deus, diariamente, todos os dias. E eu sei, não é fácil, é uma dificuldade. No mundo moderno, né, a gente tem tantas coisas para fazer. Como eu disse, trabalho, família, estudos, tantos desafios. Não é fácil você parar e priorizar, aqui é a palavra-chave, priorizar esse tempo de relacionamento com Deus. É difícil, mas é possível. É possível. Deus não nos deu apenas as 24 horas do dia, mas Ele separou um tempo para a gente ao longo da semana, especialmente para que a gente santificasse esse dia. E a palavra santificação significa justamente separar, dar um propósito. E Deus nos deu o sábado. Um dia que eu e você não precisamos viver sobre essa pressão do tempo. A gente não tem que bater o cartão lá no trabalho. A gente não tem que pensar nos problemas, nas atividades que a gente tem na universidade, na escola. Deus deu para a gente 24 horas para que a gente pudesse ter prazer no relacionamento com Ele. Deus separou, Deus abençoou, tem uma bênção nesse dia. É o que a Bíblia fala, tem uma bênção nesse dia, para que você possamos descansar. Esse descanso não é apenas físico, ele também é emocional. É um presente que Deus nos dá. Uma grande promessa, a Bíblia fala sobre o sábado em diversos momentos, em diversos textos, mas eu gosto muito do que diz no capítulo 58 do livro de Isaías, e talvez você conheça, é um texto conhecido. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, prazeroso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, verso 14, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando as palavras vãs, as suas palavras, então te deleitarás, ou terás prazer no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Promessa aqui seríssima, dita pelo próprio Deus, a boca do Senhor o disse. Se a gente se desviar o nosso pé de fazer a nossa vontade, de falar as nossas próprias palavras,
de cuidarmos do nosso próprio interesse. Deus vai cuidar dos nossos interesses. É o que a gente leu no primeiro texto: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O que vai acontecer? Deus vai prover todas as outras coisas. A gente vai ter prazer e Deus vai nos sustentar. É uma promessa dita pelo próprio Deus. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer passar tempo com a gente. Eu amo os que me amam. Aqueles que me buscam, me encontram. E o último aspecto dessa relação entre Deus e o tempo, a gente encontra no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse. No primeiro capítulo e também no penúltimo capítulo, a gente tem uma expressão, quase a mesma expressão. A gente lê no verso 8 do primeiro capítulo assim: Jesus Cristo, ao se revelar para João: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Deus se coloca de forma tridimensional em relação ao tempo, né? Deus está no início, Deus está no fim, Deus está no presente. Deus pode solucionar as frustrações que eu e você temos em relação ao passado, porque Deus estava lá. Deus também está com a gente aqui no presente. A relação com Deus não é algo só para o futuro, é hoje. Ele quer se relacionar com a gente hoje. Ele quer cuidar da gente hoje. Mas aqui também há um aspecto em relação ao futuro. Deus é aquele também que cuida do nosso futuro. É aquele que há de vir. E para a gente essa relação com o futuro, para a nossa instituição, para a nossa igreja, é algo bem especial. Ela está até no nosso nome, faz parte da nossa identidade. Porque a gente acredita que a gente prega sobre a volta de Jesus, aquele que há de vir, o advento de Jesus Cristo. Essa perspectiva, ela tem importância para a nossa vida hoje, no presente. A volta de Jesus significa que Deus, de alguma forma, a sua volta, Ele vai estabelecer de forma definitiva o seu reino. E os problemas, as dificuldades que a gente tem hoje, elas vão parar de existir. A dor, o sofrimento, o luto, são coisas que vão ter um fim. Essa corrida atrás do trem que já está partindo, a gente não vai experimentar mais. Essa ansiedade, essa preocupação, o temor que a gente tem em relação ao futuro, é algo que vai ter um ponto final. Porque Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Que a gente possa confiar a Deus no nosso presente. Que a gente possa confiar a Deus nos problemas que a gente tem de administrar e conviver com os problemas causados pela vida, pelo tempo, pela falta de tempo. Que a gente possa confiar também a Deus as nossas preocupações e a nossa ansiedade em relação ao futuro. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Criador e o Senhor do tempo. Muito obrigado que a gente pode trazer ao Senhor as nossas frustrações, as decisões erradas e tardias que tomamos na nossa vida. Muito obrigado que a gente pode confiar ao Senhor também os problemas que enfrentamos hoje, a dificuldade que a gente tem em se relacionar com o tempo na nossa vida. Muito obrigado que a gente pode também apresentar ao Senhor a nossa ansiedade em relação ao futuro. Que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito a passarmos tempo com o Senhor. Que seja uma prioridade na nossa vida. Que seja a primeira coisa no dia. Nos ajude, Pai, também a entendermos a importância de separarmos um dia para essa relação, um dia especial, exclusivo, para nos relacionarmos contigo e uns com os outros, para promovermos o Teu reino aqui nesta terra. Nós oramos, nós te agradecemos.